Preta Velha Vovó Maria Conga revela os segredos da paz espiritual para a sua família. Quando a primeira discussão atravessa a madrugada e o silêncio da casa parece observar cada palavra dita, algo dentro de você se pergunta por que aquelas sombras emocionais insistem em permanecer. Há um instante em que tudo para, a respiração prende, o coração bate mais forte. É nesse ponto que muitos percebem que a tensão familiar não nasce apenas das diferenças humanas, mas de uma presença silenciosa que acompanha cada gesto, cada olhar e cada lembrança. Há uma sabedoria antiga que sussurra que nada dentro de um lar é por acaso. E é justamente aqui que a presença da Preta Velha Vovó Maria Conga se aproxima. Existe uma força ancestral que conhece as marcas que a alma tenta esconder. Uma força que enxerga onde cada mágoa se alojou, onde cada ressentimento se transformou em peso, onde cada palavra não dita se acumulou como poeira energética nos cantos do coração. Vovó Maria Conga sempre ensinou que a paz familiar não se constrói apenas com boas intenções, mas com consciência. Consciência do que dói, do que se repete, do que se carrega há gerações. A verdadeira paz não surge quando todos concordam, mas quando cada um compreende o lugar que ocupa na história da própria família. A psicologia moderna tenta explicar esses padrões como heranças emocionais. A filosofia fala sobre ciclos que se repetem porque ninguém os reconhece. A neurociência descreve como o cérebro grava memórias dolorosas e volta a reproduzi-las sem perceber. A Umbanda, porém, traz um olhar diferente e profundo. Aquilo que sua família vive hoje pode ser reflexo de forças que não pertencem apenas ao presente. Vovó Maria Conga descreve essas forças como fios invisíveis que atravessam os cômodos da casa. Fios que seguram as emoções, alimentam os conflitos e mantêm as feridas abertas. Quando você percebe que esses fios existem, começa a enxergar detalhes que antes passavam despercebidos. A mudança brusca no clima da sala quando alguém chega. O peso que se instala no ar durante conversas simples. O cansaço inexplicável que aparece sem motivo. É nesse momento que a vovó se aproxima com seu lenço amarrado, seu cachimbo aceso e sua paciência infinita para mostrar que tudo isso tem origem. Ela sabe que a família não é apenas um conjunto de pessoas convivendo, mas uma trama espiritual viva que registra cada alegria e cada dor. E enquanto não se olha para essa trama com sinceridade, a paz nunca encontra espaço para permanecer. A busca pela paz espiritual dentro da família não começa com rituais externos, mas com o reconhecimento do que nos fere por dentro. A vovó ensina que o primeiro passo é aceitar que existe um movimento invisível atuando sobre todos, não como ameaça, mas como chamado. Quem ignora esse chamado vive preso nos mesmos conflitos. Quem o escuta começa a abrir um caminho novo. A casa deixa de ser apenas um espaço físico e passa a ser um campo energético que precisa ser tratado, aquecido, purificado. A cura começa quando alguém decide enxergar aquilo que ninguém teve coragem de admitir. Vovó Maria Conga afirma que cada família guarda uma chave para a própria paz, mas quase sempre essa chave está onde ninguém procura. Na ferida que foi evitada, na história que não foi contada, na dor que foi empurrada para o fundo. Algumas pessoas passam anos tentando salvar a família com palavras, mas a vovó diz que a transformação vem da coragem de ouvir o que o Espírito revela. E quando ela fala, sua voz não traz medo, traz verdade. Verdade capaz de abrir caminhos, verdade capaz de devolver luz onde a escuridão se acostumou a morar. Hoje você vai conhecer essa verdade. Vai entender por que sua casa sente o que sente e por que certos conflitos nunca parecem se encerrar. Vai aprender como a presença de Vovó Maria Conga se manifesta quando o lar precisa de apoio.
Vai descobrir como a paz espiritual começa a se formar quando alguém decide interromper o padrão que atravessa gerações. No entanto, antes de acessar esse ensinamento, você precisa estar disposto a olhar para dentro da própria história com a mesma sinceridade que a vovó sempre oferece. Ainda assim, há algo que você precisa saber antes de seguir para o próximo capítulo. Nem todos os espíritos desejam que esse conhecimento seja compreendido. Há forças que se alimentam da desarmonia e preferem que as cicatrizes permaneçam onde estão. Isso significa que, ao continuar, você não estará apenas ouvindo uma história. Estará iniciando um movimento de mudança. E essa mudança mexe com energias profundas. Por isso, pense por um instante, sua família está preparada para que a verdade venha à tona? A dor oculta dentro de casa. Há momentos em que a casa parece respirar antes de você. A porta ainda nem foi fechada e já existe um peso que se instala nos ombros. Uma sensação de que algo ali dentro observa com atenção cada passo, como se aguardasse a repetição de um velho padrão. Muitas famílias vivem assim sem perceber. Acreditam que o clima tenso é apenas resultado de personalidades fortes ou de problemas que se acumulam no dia a dia. Mas a verdade que vovó Maria Conga revela é mais profunda. Ela diz que cada lar guarda uma dor silenciosa que se esconde entre os gestos automáticos, entre as palavras ditas com pressa e entre os silêncios longos que ninguém se atreve a decifrar. A Umbanda ensina que o ambiente espiritual de uma casa é moldado pelas emoções que ali circulam. A psicologia confirma que a mente humana, quando ferida, cria mecanismos de defesa que se manifestam como irritação, intolerância e afastamento. A neurociência mostra que o cérebro se acostuma com padrões de comportamento e reproduz aquilo que reconhece como familiar, mesmo que seja destrutivo. Quando unimos esses três saberes, percebemos que muitos conflitos não surgem do agora, mas de feridas antigas que nunca foram tratadas. São feridas herdadas, repetidas, cultivadas sem intenção. Feridas que se tornam parte da identidade emocional da família. Vovó Maria Conga descreve essas feridas como marcas no corpo espiritual do lar. Ela afirma que existem lares onde o ar parece sempre cansado, como se carregasse lembranças demais. Existem lares onde qualquer conversa simples vira um campo de tensão. Existem lares onde o riso se tornou raro, porque a energia que circunda os moradores perdeu espaço para o medo, a mágoa e o ressentimento. Segundo a sabedoria da vovó, quando a dor não é reconhecida, ela cria raízes. E quando cria raízes, atrai tudo aquilo que vibra no mesmo tom. O que começa como uma discussão isolada se torna um hábito. O que começa como um conflito pequeno se torna uma sombra emocional que acompanha todos os membros da família. Às vezes, a dor se manifesta na forma de uma irritação que ninguém explica. Outras vezes, surge como um cansaço emocional que impede gestos simples de afeto. Em algumas casas, a dor se esconde atrás de risadas forçadas que tentam mascarar aquilo que ninguém quer admitir. Em outras, aparece na forma de silêncio. Um silêncio que pesa, um silêncio que acusa, um silêncio que se repete sempre nos mesmos horários e nos mesmos lugares. A Umbanda explica esse fenômeno como um acúmulo de energia densa que se alimenta das vibrações emocionais mais baixas. Quando essa energia encontra um espaço propício, se instala, e quando se instala, influencia. A vovó ensina que certas dores familiares são heranças espirituais. Não surgiram ali. Foram trazidas, carregadas, transmitidas sem intenção. São dores que pertenciam a outras gerações e que se repetem porque ninguém interrompeu o ciclo. É isso que a filosofia chama de movimento ancestral e que a psicologia nomeia como padrão transgeracional. São repetições silenciosas que moldam comportamentos e emoções.
São histórias que ninguém contou, mas que os corpos emocionais continuam revivendo. É por isso que algumas pessoas se sentem sobrecarregadas sem saber por quê. Carregam histórias que não viveram, mas que as impactam profundamente. Quando a vovó se aproxima, ela identifica essas dores através do que chama de sinais vibratórios. Às vezes é o clima do ambiente. Às vezes é o modo como as pessoas se olham. Às vezes é a forma como o ar parece mudar de densidade. A sabedoria das pretas velhas afirma que certos lares revelam sua dor através de pequenos detalhes que só um espírito de luz consegue interpretar. Há casas onde o cheiro de café queimado aparece do nada. Isso, segundo a tradição, indica um ponto de ruptura emocional que precisa ser resolvido. Há outras casas onde o lenço da vovó parece pesar mais durante a consulta. Isso mostra que a energia do lar está sufocada por mágoas antigas. Em muitos casos, a dor familiar começa com uma sensação simples, uma sensação de que algo não está fluindo, uma impressão de que o amor existe, mas não consegue se expressar. O ser humano sente antes de compreender. E é nesse terreno instável, entre sentir e não entender, que a dor silenciosa se fortalece. A vovó diz que, quando alguém da família começa a perceber que existe algo errado, esse alguém foi chamado para iniciar a cura. A Umbanda chama esse movimento de despertamento espiritual. É quando o indivíduo se torna capaz de enxergar além da superfície. É quando a casa começa a pedir ajuda através dele. Esse despertar não é confortável. Ele exige coragem para olhar de frente para o que a família sempre evitou. Exige maturidade para compreender que muitos comportamentos têm origens profundas. Exige amor suficiente para perceber que ninguém é culpado. Todos são herdeiros de histórias que precisam ser libertas. O que a vovó Maria Conga ensina é que a dor oculta dentro da casa só se revela quando alguém está pronto para ouvi-la. E essa revelação é o primeiro passo para transformar o ambiente espiritual. É o começo de um processo que vai exigir sinceridade, força emocional e abertura para compreender que o lar é um organismo vivo que reage às feridas que carrega. A dor silenciosa da família é o convite para a cura. Mas, antes de a cura começar, você precisa entender o que ela realmente revela, e é justamente isso que o próximo capítulo vai mostrar. Afinal, se existe uma dor que se repete, existe também um portal capaz de interromper esse ciclo. E esse portal está muito mais perto do que você imagina. O portal da paz que ninguém ensina. Existe uma crença equivocada de que a paz precisa ser conquistada como algo externo, como se estivesse em outro lugar, em outra fase da vida ou apenas em momentos de calmaria. No entanto, vovó Maria Conga sempre ensinou que a verdadeira paz espiritual não é trazida de fora. Ela é despertada de dentro. E não de forma aleatória, mas como quem gira uma chave sagrada, abre um portal e convida uma energia nova a entrar. Só que esse portal raramente é percebido por quem vive no caos. E mais ainda, quase nunca é ensinado de forma clara nas religiões, nas terapias ou nas conversas de família. Na Umbanda, esse portal é tratado como um ponto de cruzamento entre o corpo emocional e o campo espiritual do lar. Um ponto que existe em toda a casa, mas que só se ativa quando o sentimento certo é tocado. Vovó Maria Conga diz que esse sentimento é a rendição. Não a rendição da fraqueza, mas a rendição do orgulho. O momento exato em que alguém, por amor à paz, escolhe silenciar, acolher e ouvir antes de reagir. É nessa escolha que a vibração da casa começa a mudar. E é quando esse portal começa a se abrir, mesmo que lentamente. Não é sobre ignorar o conflito ou esconder a dor. É sobre reconhecer que a paz começa quando alguém decide parar de reagir com o mesmo padrão de sempre.
A neurociência explica que quando você repete um comportamento, mesmo doloroso, seu cérebro reforça esse caminho neuronal como se fosse a única opção. Por isso é tão difícil mudar. A filosofia nos mostra que a liberdade emocional vem do domínio interno e não das circunstâncias. Já a Umbanda afirma: a paz é uma entidade viva, uma energia que precisa ser cultivada como se fosse uma presença dentro da casa. Vovó Maria Conga ensina que todo lar possui rituais de ativação espiritual, mas poucos sabem como realizá-los. Não são rituais complicados, são gestos simples com intenção firme. Uma vela branca acesa na cozinha enquanto se prepara um café com respeito. O aroma da defumação com guiné e alecrim circulando por entre as roupas e os cômodos. O silêncio sagrado da madrugada, quando todos dormem, e você coloca um copo d'água no altar improvisado com uma oração sincera. Cada uma dessas ações é como uma batida na porta do portal invisível. Cada gesto com intenção limpa abre mais 1 centímetro de passagem para a energia da paz. Quando a vovó recebe o café preparado com reverência, ela não bebe apenas o líquido. Ela absorve a intenção, ela sente o peso do lar e transforma a vibração. Ela entende a alma da família ali representada naquele momento de entrega. Dizem que, em certos casos, o café na garrafa muda de temperatura sem explicação durante o ritual. E isso é um sinal de que o portal começou a se movimentar. Outros sentem uma leve brisa surgir, mesmo com as janelas fechadas. É o campo espiritual respondendo à mudança. A paz que chega após essa abertura não é sempre silenciosa. Às vezes, ela começa com lágrimas. Porque para o portal se abrir por completo, é necessário que algumas dores saiam. E elas saem como podem, na forma de um choro súbito, de uma conversa que finalmente acontece. De uma verdade que é dita pela primeira vez em anos. A casa responde, e quando responde, a vovó atua. Sua presença se manifesta como um acolhimento invisível que envolve todos, mesmo aqueles que não acreditam, mesmo os que negam. A força dela não precisa de fé para existir. Ela age pela necessidade da alma. É importante entender que esse portal, uma vez aberto, precisa ser sustentado. Porque a paz é uma frequência que precisa de espaço. Não combina com gritos, com julgamentos, com o desejo de ter razão o tempo todo. O lar que quer manter esse portal aberto precisa se tornar um templo. E um templo não é um espaço perfeito, mas um lugar onde há respeito ao sagrado. Onde a dor pode ser acolhida e não negada. Onde o silêncio é valorizado. Onde os gestos de amor não precisam de plateia. Vovó Maria Conga diz que o maior erro que se pode cometer ao buscar paz é esperar que todos mudem primeiro. O portal da paz se abre quando um só decide começar. Um coração comprometido com a transformação espiritual é capaz de irradiar energia suficiente para movimentar a vibração de toda a casa. E se esse movimento for sustentado, mesmo em silêncio, ele contagia. A Umbanda nos mostra que onde há luz constante, a sombra começa a se dissipar por si só. Mas o que poucos falam é que nem toda a energia fica feliz com esse processo. Algumas presenças se alimentam do conflito e resistem à transformação. Às vezes, ao abrir o portal, você também desperta a atenção de forças que estavam adormecidas, mas que não desejam sair. É nesse ponto que muitos desistem. Sentem que as coisas pioraram e voltam aos velhos padrões. Não compreendem que aquilo é o sinal de que o portal está sendo reconhecido pelas duas forças, a que cura e a que prende. E quando isso acontece, é preciso firmeza. No próximo capítulo, você vai entender como essas forças ocultas operam dentro do lar e por que elas lutam tanto para manter o caos onde o amor tenta entrar. As forças ocultas que tentam sabotar. Há momentos em que, logo após você decidir mudar, tudo parece desandar de uma vez.
O ambiente que antes estava apenas pesado se torna imprevisível. Pessoas que geralmente são calmas explodem por motivos mínimos. Objetos se quebram sem explicação. Um cansaço estranho toma conta da casa. É como se algo invisível reagisse à sua decisão de abrir o portal da paz. Para muitos, isso parece coincidência. Para quem vive a Umbanda em profundidade, é o sinal claro de que certas forças, até então acomodadas, perceberam que podem perder espaço. Vovó Maria Conga sempre alertou que o lar não é apenas o lugar onde vivemos, mas um território espiritual onde diferentes energias convivem, disputam e se influenciam. Existem presenças que se alimentam da harmonia e se fortalecem com o amor, a compaixão e a verdade. Mas há outras presenças que sobrevivem da discórdia, do ressentimento e da falta de diálogo. Não são demônios como muitos imaginam. São presenças densas, fragmentos emocionais, vibrações desajustadas, pensamentos coletivos que ganharam forma, memórias espirituais que nunca foram limpas. São energias reais, porque emoções acumuladas se tornam entidades energéticas, e entidades energéticas influenciam emoções. A psicologia chama isso de condicionamento emocional. A filosofia nomeia como sombra. A neurociência explica como redes neuronais viciadas em padrões negativos. A Umbanda, porém, vai além. Mostra que essas forças se vinculam ao lar e se expressam dentro dele. Elas se moldam ao clima da casa e absorvem tudo o que a família não quer encarar. Crescem no silêncio dos ressentimentos, na mágoa guardada, na palavra dura. São como musgo que surge onde a luz não alcança. Quando você decide mudar, acender uma vela, fazer um banho de ervas, falar com Deus ou pedir à vovó Maria Conga que traga paz, essas forças percebem e, quando percebem, se agitam. Não porque querem o mal pelo mal, mas porque foram alimentadas por tanto tempo que acreditam pertencer ao espaço. Para a vovó, essas energias não são simplesmente expulsas, elas são deslocadas. E para serem deslocadas, precisam perder o alimento. O alimento é o conflito repetido, a briga constante, o ressentimento não admitido, o orgulho que impede o perdão. É por isso que, quando o portal da paz começa a se abrir, surgem tensões repentinas. A família parece mais sensível. Pequenas coisas ganham proporções desnecessárias. A casa parece mais barulhenta ou mais silenciosa do que deveria. As sombras parecem se mover nas paredes. A temperatura oscila. Tudo isso é uma resposta vibratória. É o lar se mexendo para se reorganizar energeticamente. A vovó ensina que quando esses sinais aparecem, não se deve desistir. São evidências de que algo está sendo tocado nas profundezas do ambiente. Coisas que estavam paradas há anos começam a se mover. Alguns médiuns relatam que, antes da manifestação de uma energia densa, o ar parece ficar parado. Não há movimento, não há vento, não há fluxo. É o silêncio que não é natural. Outros dizem que sentem um peso nos ombros, como se algo observasse. A Umbanda interpreta isso como a identificação da força que não quer ir embora. O curioso é que, quando a presença da vovó Maria Conga se aproxima, algo muda. A densidade não some imediatamente, mas se torna inquieta. O ambiente parece ficar dividido entre duas vibrações. Uma querendo permanecer, outra querendo curar. É nesse momento que a vovó trabalha com uma erva específica, a guiné vermelha. Quando colocada no fogo, sua fumaça, segundo antigos sacerdotes, muda de tonalidade quando está atuando sobre energias que resistem. Fica mais branca, mais densa, mais firme, como se a erva soubesse o que precisa fazer. A ciência não explica, mas quem vive a espiritualidade em profundidade sente a diferença. Há quem diga que, quando a fumaça se aproxima de uma dessas forças ocultas, o cheiro muda, e essa mudança é o sinal de que algo está sendo desatado no plano invisível.
O maior perigo desse processo é quando a família, sem perceber a movimentação, volta a repetir os padrões que alimentam a energia densa. Isso acontece quando alguém perde a paciência, quando um conflito antigo reaparece, quando a mágoa fala mais alto do que a intenção de paz. Cada vez que isso acontece, o portal se enfraquece e a energia densa recupera força. É por isso que a vovó insiste tanto na importância de manter a consciência desperta durante esse período. A paz exige vigilância. Não vigilância paranoica, mas vigilância emocional. O curioso é que, muitas vezes, a presença dessas forças ocultas se intensifica justamente porque algo muito maior está prestes a acontecer no lar, como se o caos fosse o último esforço da sombra antes de a luz se estabelecer. É nesse ponto que a maioria recua, acreditando que tudo piorou. Mas, para a vovó Maria Conga, esse é o sinal mais claro de que a transformação real começou. E é exatamente nesse momento que você precisa aprender qual compromisso a vovó exige para que a proteção se mantenha e a paz finalmente se estabeleça. No próximo capítulo, você entenderá por que a paz familiar só se sustenta quando existe um pacto espiritual entre os membros da casa, e como a vovó guia esse pacto para transformar completamente o ambiente onde vocês vivem. O compromisso da família e o ritual de união. Não existe paz duradoura que dependa apenas da vontade de uma pessoa. A casa, como campo espiritual vivo, responde ao conjunto das intenções, das palavras e dos silêncios que ali convivem. Vovó Maria Conga afirma que, para que o portal da paz continue aberto e fortalecido, é necessário que a família, ou pelo menos parte dela, aceite um compromisso silencioso, mas sagrado. O compromisso de cuidar do ambiente como se fosse um corpo que também sente, adoece, se cura e renasce. É natural pensar que mudar o lar é tarefa apenas de quem sente mais, de quem tem mais fé ou de quem iniciou o processo espiritual primeiro. Mas a vovó ensina que esse tipo de pensamento, por mais compreensível que pareça, enfraquece o ritual da união. Porque a verdadeira mudança começa quando o elo se transforma. E para que um elo se transforme, todos os outros são impactados, mesmo que de forma lenta ou inconsciente. É como uma corrente energética. Se um dos elos brilha com mais luz, os outros não conseguem permanecer na escuridão sem sentirem o chamado da mudança. Quando a família decide participar, mesmo com pequenos gestos, o campo espiritual da casa responde de maneira intensa. A Umbanda ensina que esses gestos não precisam ser complexos ou ritualísticos demais. Precisam ser verdadeiros. Um café preparado com carinho e entregue com respeito. Um pedido de desculpas sem defesa, sem justificativa. Um abraço silencioso depois de anos sem toque. Um banho de ervas preparado juntos, mesmo que em silêncio. O importante não é a perfeição do gesto, mas a intenção por trás dele. Vovó Maria Conga conduz um ritual de união familiar que começa com algo muito simples: olhar nos olhos. Um momento em que os membros da casa se sentam frente a frente e permanecem em silêncio por alguns segundos, apenas se olhando. A maioria não consegue manter esse olhar por mais de 30 segundos. Porque nesse encontro visual, tudo o que foi acumulado começa a emergir. A raiva, a tristeza, a culpa, a vergonha. Aquele que encara o outro com sinceridade não enxerga apenas o rosto, vê a história. E é nessa história que mora a dor e, ao mesmo tempo, a possibilidade de cura. Depois desse olhar, a vovó propõe a entrega de um objeto simbólico. Pode ser um lenço, uma flor, uma vela, algo que represente a paz desejada. Esse objeto é abençoado com água de cheiro, preparada com pétalas de rosa branca e lavanda. Em muitas casas, essa água é aspergida nos cantos principais. A porta de entrada, o local onde as discussões costumam começar,
o quarto onde alguém adoeceu emocionalmente. A intenção é limpar não apenas o ambiente, mas o campo energético onde as emoções se fixaram. Durante esse ritual, é comum que emoções intensas apareçam. Choro contido há anos, confissões que nunca foram feitas, um pedido de perdão que parecia impossível. E tudo isso é esperado. Vovó Maria Conga não busca harmonia falsa, ela quer verdade, porque só a verdade tem força espiritual suficiente para expulsar as forças que tentam sabotar a paz. E a verdade, mesmo dolorosa, quando dita com amor, abre caminhos que a mágoa jamais conseguiria bloquear. Há casas que, depois desse ritual, experimentam um silêncio diferente, um silêncio leve, um silêncio que não sufoca, mas acalma. Um silêncio que parece dizer, agora estamos ouvindo uns aos outros de verdade. Esse é o sinal de que o campo espiritual foi realinhado. A casa não está curada por completo, mas está pronta para iniciar um novo ciclo. E esse ciclo não se sustenta na perfeição dos membros da família, mas na disposição de cuidar do vínculo como algo sagrado. O símbolo que vovó Maria Conga carrega em seu lenço representa 2 olhos semicerrados. Não são olhos de quem julga, são olhos de quem observa com compaixão, de quem vigia não para punir, mas para proteger. Ela diz que toda família precisa de ao menos uma pessoa que assuma esse olhar, que se comprometa a ser guardião da paz, que saiba quando calar, quando agir, quando apenas estar. Esse compromisso familiar é o que impede que o portal da paz volte a se fechar. Ele não exige rituais diários, mas exige atenção constante. A casa precisa ser tratada como espaço sagrado. O alimento preparado com calma, o som escolhido com consciência, as palavras ditas com intenção, até mesmo a forma como se entra no lar importa, porque tudo vibra, tudo responde, tudo se comunica com o invisível. No próximo capítulo, vamos explorar como manter essa paz viva, mesmo quando a rotina e os velhos hábitos tentam retornar. Afinal, acender a luz é fácil. Difícil é mantê-la acesa quando os ventos da vida sopram com força, mantendo a paz quando os velhos padrões voltam. Não há ritual, por mais poderoso que seja, capaz de impedir que os velhos hábitos tentem retornar. Isso não é sinal de fracasso espiritual, mas parte do processo humano. A mente, o corpo e o campo energético da casa foram programados durante anos para reagirem da mesma forma. Por isso, mesmo após um ritual profundo de união, como o que vovó Maria Conga conduz, é natural que os conflitos reapareçam. O que muda é o grau de consciência com que eles são recebidos. Vovó ensina que a paz verdadeira não é a ausência de conflitos, mas a presença de um olhar novo diante dos mesmos desafios. Quando a energia da casa começa a se estabilizar, os testes surgem. Um desentendimento aparentemente bobo. Um comentário mal interpretado. Uma tensão no ar que lembra o passado. Nesse momento, a maioria pensa que tudo voltou ao que era antes. Mas quem aprendeu com a vovó sabe. O retorno desses padrões é o convite para consolidar a mudança. A neurociência confirma que o cérebro, ao ser exposto a uma nova forma de agir, precisa de repetição para criar um novo caminho neuronal. É por isso que os antigos impulsos ainda surgem. São memórias emocionais querendo retomar o controle. A psicologia ensina que, diante do estresse, o ser humano tende a buscar aquilo que conhece, mesmo que seja destrutivo. E é exatamente aí que a espiritualidade entra como ferramenta de transformação. A Umbanda mostra que manter a paz é uma escolha ritualística diária, mesmo que não envolva ervas, velas ou cantos. É uma postura interna. Vovó Maria Conga orienta que cada vez que um conflito se aproxima, deve-se fazer uma pausa, respirar, sentir o corpo, lembrar da intenção que foi plantada no ritual anterior. Esse momento de silêncio é o espaço onde a energia se reorganiza.
é onde o espírito pode agir antes que a emoção tome o controle. Em muitos lares orientados por ela, vovó recomenda pequenos gestos de reforço energético, uma vela branca acesa por 7 minutos após uma discussão, uma oração sussurrada enquanto se prepara o jantar, um copo d'água deixado no altar com o nome da pessoa com quem houve o conflito escrito em papel dobrado por baixo. Essas ações não são mágicas no sentido superficial. Elas são lembretes vibracionais. Marcam a intenção de continuar no caminho da luz. Outro ponto essencial é o cuidado com as palavras. A fala tem peso espiritual. Ela cria formas, gera imagens no campo invisível. Palavras ditas com raiva ou impaciência ficam impregnadas nos cantos da casa, como se fossem marcas emocionais. É por isso que vovó sempre aconselha: antes de falar, pergunte-se se a palavra vai curar ou machucar. Se não for para curar, talvez o silêncio seja o ato mais espiritual possível naquele momento. É claro que haverá recaídas, dias em que ninguém estará com paciência, momentos em que o cansaço físico e emocional parecem vencer. Mas nesses dias, é importante lembrar que manter a paz é um compromisso, não uma expectativa de perfeição. O que sustenta a nova vibração da casa é a constância, mesmo com falhas, mesmo com dores, porque o espírito entende quando há verdade. E a verdade espiritual tem mais força que qualquer erro humano. Alguns filhos de fé perguntam à vovó: mas e se só eu estiver tentando? E ela responde com calma: quem segura a vela acesa na escuridão é quem enxerga primeiro. Isso não significa carregar tudo sozinho, mas compreender que o seu esforço acende caminhos que os outros aos poucos vão conseguir ver. A paz é contagiosa, mesmo que silenciosa. Vovó Maria Conga diz que para manter a paz no lar é preciso desenvolver o que ela chama de oração viva. Não é uma prece recitada por obrigação, mas uma vibração que se manifesta nos gestos do cotidiano. Está na forma de servir a comida, no jeito de olhar nos olhos, no respeito ao espaço do outro, no cuidado com o que se ouve, com o que se vê, com o que se sente. Ela afirma que as casas protegidas espiritualmente não são as mais limpas nem as mais silenciosas. São aquelas onde o amor é mais forte que o orgulho, onde há esforço sincero, onde a paz é defendida mesmo nos dias difíceis. Porque manter a luz acesa é um trabalho de presença, de escuta, de acolhimento. No próximo capítulo, vamos mergulhar na origem espiritual desses padrões familiares que se repetem, entender de onde vêm e por que eles retornam mesmo após tantas tentativas de mudança. Você vai descobrir o segredo que vovó Maria Conga revela apenas aos que estão realmente dispostos a romper com a herança invisível da dor. De onde vem a dor que se repete? Antes mesmo de nascer, você já fazia parte de uma história. Cada família carrega consigo uma bagagem emocional, psíquica e espiritual que atravessa gerações. Essa bagagem nem sempre é visível. Na maioria das vezes, ela se manifesta em forma de comportamentos repetidos, de padrões que parecem inevitáveis, de dores que surgem em pessoas diferentes, mas sempre com o mesmo enredo. A Umbanda, com sua visão ancestral e espiritual profunda, reconhece esse fenômeno como herança invisível. E vovó Maria Conga, com sua sabedoria do tempo, nos mostra que romper com essa herança exige coragem, lucidez e conexão com o espírito. Você já reparou como, em algumas famílias, o abandono se repete? Ou como os relacionamentos amorosos terminam sempre de forma semelhante? Como o medo de prosperar parece ser algo passado de pai para filho? Essas são marcas da herança invisível. São registros energéticos que se fixam no campo espiritual da linhagem familiar. Eles não são castigos, são mensagens, pedidos de cura que nunca foram atendidos.
A psicologia chama isso de lealdade familiar inconsciente. É quando alguém repete um padrão não porque quer, mas porque sente que precisa manter viva uma história. Como se, ao se libertar do sofrimento, estivesse traindo aqueles que vieram antes. A filosofia entende como ciclos de identificação profunda. A neurociência, como memórias emocionais herdadas e reforçadas desde a infância. A Umbanda vai além. Mostra que esses padrões estão ligados a pactos não resolvidos, a promessas quebradas, a dores silenciadas que criaram ganchos no corpo espiritual da família. Vovó Maria Conga diz que esses ganchos são como nós que prendem a energia da casa. Eles atuam como ímãs que atraem situações semelhantes. E enquanto esses nós não forem desfeitos, a dor continua passando de um para o outro, como se fosse um legado mal interpretado. A vovó revela que, muitas vezes, os conflitos mais intensos da família não pertencem a quem os vive agora, mas ecoam de histórias que nunca foram esclarecidas. Por isso, ela realiza o que chama de ritual de reconhecimento ancestral. Um momento em que se acende uma vela preta e branca, coloca-se uma foto dos ancestrais, ou um objeto simbólico, e se faz uma oração de entrega, não para julgar o passado, mas para aceitar sua existência, para declarar: eu vejo vocês, eu honro suas dores, mas escolho um novo caminho. Essa declaração tem força espiritual. É como se a alma dissesse ao universo que está pronta para quebrar a corrente. Durante esse ritual, é comum que memórias surjam, lembranças esquecidas, sensações corporais, imagens que não se explicam. A vovó diz que isso é sinal de que os ganchos estão sendo tocados. A presença dela ali serve como guia, como proteção, como canal para que as energias densas não se transformem em medo, mas em entendimento. Esse processo pode ser doloroso, porque mexe com o que foi enterrado, mas é também libertador, porque o que é visto pode ser curado. A cura da herança invisível começa quando alguém se recusa a continuar sofrendo por lealdade. Quando entende que honrar os ancestrais não é repetir suas dores, mas aprender com elas e oferecer uma nova possibilidade. Quando entende que cada dor familiar carregava um pedido de mudança e que esse pedido chegou até você. Muitas vezes, a pessoa que sente esse chamado se vê sozinha, sem apoio, incompreendida. Mas a vovó lembra: quem rompe um ciclo é como quem corta um cipó que aprisionava uma floresta inteira. Esse corte gera barulho, mas também gera luz. E essa luz se espalha, ilumina os que vieram antes, os que estão agora e os que ainda virão. Há uma força na ancestralidade que não pode ser ignorada, mas também não deve ser temida. Ela está ao nosso lado para orientar, não para controlar. A herança invisível deixa de ser prisão quando é acolhida com amor e trabalhada com consciência. E quando isso acontece, a casa muda. As relações se transformam, a energia flui, porque aquilo que antes estava escondido, agora tem nome, tem forma, tem caminho para se libertar. No próximo capítulo, você vai descobrir como utilizar o tempo a seu favor dentro da espiritualidade de Umbanda. Vovó Maria Conga vai mostrar por que a pressa é inimiga da cura, e como o tempo, quando respeitado, se transforma no maior aliado da paz espiritual da sua família. O tempo como aliado da cura. A dor costuma nos empurrar para a pressa. Queremos resolver logo, transformar tudo de uma vez, apagar anos de mágoas com um único gesto. Mas vovó Maria Conga ensina que nada que é sagrado nasce no ritmo da ansiedade. A cura familiar, quando feita com verdade, tem o tempo como seu aliado mais fiel. Porque não se trata apenas de limpar o que dói, mas de construir um novo campo espiritual, tijolo por tijolo, presença por presença, oração por oração. O tempo na espiritualidade de Umbanda não é contado pelos minutos do relógio, mas pela frequência vibratória do que se está vivendo. Cada conversa verdadeira muda a vibração do lar.
Cada dia sem repetição de uma antiga mágoa fortalece o novo ciclo. Cada gesto de perdão, mesmo pequeno, desamarra mais um nó antigo. E tudo isso exige tempo. Não o tempo da espera passiva, mas o tempo da presença ativa. A neurociência mostra que o cérebro humano precisa de constância para internalizar novos comportamentos. A filosofia nos lembra que sabedoria se constrói com repetição consciente. A Umbanda ensina que o espírito só confia em quem demonstra compromisso com o caminho. É por isso que vovó Maria Conga fala tanto sobre o valor do devagar com firmeza. Quem caminha firme, mesmo lentamente, move montanhas. Muitas famílias, ao começarem o processo de cura, desanimam nos primeiros obstáculos. Sentem que nada está mudando, que tudo parece igual. Mas o que não percebem é que no plano espiritual, pequenas atitudes geram grandes repercussões. Um conflito que não aconteceu hoje, embora estivesse prestes a explodir, é sinal de avanço. Um abraço dado sem palavras após uma semana tensa é movimento de cura. O tempo da alma não é visível aos olhos apressados. Vovó Maria Conga diz que o tempo é como uma velha amiga. Se você a respeita, ela te mostra onde pisar. Mas se a ignora, ela te leva para caminhos confusos. A espiritualidade respeita os ciclos, e cada lar tem o seu. Não adianta comparar a sua jornada com a de outros. Há casas que carregam séculos de dor. Há famílias que nunca tiveram um ritual de limpeza energética. Há nomes esquecidos, pactos antigos, histórias soterradas que ainda vibram dentro das paredes. O tempo, nesses casos, não é inimigo, é mestre. É por isso que a vovó orienta a criar rituais semanais, mesmo que breves. Um momento de silêncio coletivo, um banho de ervas em um dia fixo, uma oração feita na mesma hora. Esses pequenos compromissos espirituais estabelecem um ritmo de cura. São âncoras no tempo que alinham o campo vibratório da casa com uma intenção maior. E quanto mais constante esse ritmo, mais o tempo age como aliado. A maioria das dores familiares não surgiu do dia para a noite. Foram criadas aos poucos, alimentadas por silêncios, por repetições, por medos, e do mesmo modo, a paz precisa ser construída, passo a passo, respeitando o tempo que cada um leva para compreender, para aceitar, para transformar. É comum que uns despertem primeiro e outros demorem mais, mas o tempo sabe o momento de cada semente florescer. A Umbanda nos ensina que o espírito não impõe, ele convida. E esse convite se renova a cada dia. Por isso, mesmo quando parecer que nada está mudando, lembre-se do que a vovó sempre repete. No silêncio da semente, a flor já existe. Ela só precisa de tempo para surgir. E enquanto esse tempo passa, tudo está sendo movimentado no plano invisível. No próximo capítulo, vamos conhecer os sinais espirituais que indicam que a casa está sendo curada, mesmo quando os olhos ainda não conseguem ver. Você vai aprender como reconhecer os movimentos sutis da presença da vovó Maria Conga no seu dia a dia e como essas manifestações revelam que o caminho da paz já começou a se formar. Os sinais espirituais de que a cura está acontecendo. Às vezes, a mente nos engana dizendo que nada mudou, que todo esforço foi em vão. Mas o espírito sempre sabe antes do corpo. E é por isso que vovó Maria Conga ensina a importância de prestar atenção nos sinais. Porque a cura espiritual de um lar não acontece com estrondo, mas com sutileza. E se você não estiver desperto, pode confundir os sinais da mudança com simples coincidência, quando, na verdade, são respostas diretas do plano espiritual à sua dedicação. Esses sinais não surgem como milagres cinematográficos. Eles se manifestam no pequeno, no cotidiano, no detalhe. A casa, que antes parecia opaca, ganha um brilho discreto em certos horários do dia. A presença de luzes brandas que entram pelas janelas em momentos de oração.
a brisa leve que passa pela sala quando todos estão em silêncio. São respostas energéticas que revelam que o campo está sendo limpo, harmonizado, reequilibrado. Vovó Maria Conga costuma dizer que uma das primeiras mudanças que anunciam a cura é a quebra dos padrões de reação automática. A briga que não acontece, a mágoa que não grita, o silêncio que não sufoca, mas consola. São pequenos milagres disfarçados de atitudes simples, quando uma palavra dura é evitada, quando alguém escolhe o silêncio ao invés da vingança, quando um gesto de carinho surge sem motivo, é ali que a cura já está acontecendo. Outro sinal claro da atuação espiritual é a mudança da atmosfera da casa durante os rituais. A temperatura que oscila, o cheiro das ervas que permanece no ambiente por mais tempo, a sensação de paz que surge após o banho de ervas, mesmo que os problemas ainda existam. A espiritualidade se manifesta não eliminando as dificuldades, mas mudando como você as sente e reage a elas. Há também manifestações mais sutis, que a vovó chama de toques da alma. Um sonho recorrente com um ancestral que nunca conheceu, mas que deixa uma mensagem clara. Um objeto da casa que cai sem explicação no exato momento de uma conversa importante. Um barulho que se repete sempre que certos pensamentos surgem. São os espíritos mostrando presença, movimentando as camadas mais profundas do inconsciente familiar. E há os sinais de corpo, aquele choro inesperado que surge sem razão aparente, a sensação de alívio depois de uma visita ao altar, a leveza ao acordar após dias de peso. Esses sinais não são emocionais apenas, são espirituais. O corpo reage à energia que circula no ambiente. Quando a energia é purificada, o corpo responde com relaxamento, com mais sono, com fome emocional mais equilibrada. E tudo isso indica que o lar está se tornando seguro novamente para a alma habitar com tranquilidade. Em algumas casas, a mudança chega pela presença das crianças. Elas começam a dormir melhor, ficam mais tranquilas, menos agitadas. Isso porque os espíritos de luz, como vovó Maria Conga, priorizam a energia dos mais sensíveis para mostrar que estão ali. Crianças e animais percebem primeiro a presença da cura. Por isso, quando o cão para de latir sem razão ou o bebê sorri olhando para o nada, lembre-se, o invisível está se tornando visível. A vovó também nos orienta a observar os encontros inesperados. Pessoas que há muito tempo não apareciam e retornam trazendo palavras de afeto. Vizinhos que comentam que sentem a casa diferente. Uma música que toca no momento certo. Uma frase que surge na televisão como resposta direta à sua dúvida. São sinais. Pequenos oráculos da vida cotidiana que confirmam que a espiritualidade está atuando com você. Essas manifestações, embora discretas, possuem uma intensidade real. E quando você aprende a reconhecê-las, fortalece sua fé. Não aquela fé cega, mas a fé que vem da experiência, da conexão, da escuta interior. A fé que entende que mesmo sem ver com os olhos, você pode sentir com a alma que tudo está mudando. No próximo e último capítulo, vamos compreender como manter viva essa transformação. Como cultivar essa paz espiritual para que ela não seja apenas um momento, mas um novo ciclo na sua história familiar. E, acima de tudo, como honrar a presença da vovó Maria Conga dentro da sua casa com atitudes que perpetuam a luz que foi acesa, perpetuando a luz de vovó Maria Conga no lar. A presença de vovó Maria Conga não termina quando o ritual se encerra, nem quando o último banho de erva seca. Ela permanece onde foi chamada com verdade. Mas como toda energia espiritual, sua força só se mantém quando há alimento vibracional. E o alimento da vovó é feito de respeito, constância e atitudes que sustentam a paz. Ela sempre diz que luz acesa sem cuidado apaga.
E isso vale para tudo o que foi conquistado até aqui. A harmonia construída não é um ponto final, mas um início. Um início de um novo jeito de viver, de falar, de se relacionar com o sagrado e com os seus. Vovó ensina que a paz só permanece quando se transforma em prática. Ela precisa se mover com você. Estar presente no modo como você ouve, no modo como você se desculpa, no modo como você se cala para não ferir. Manter essa energia viva exige que o lar continue sendo visto como um templo. E templos não são perfeitos, são cuidados. A casa precisa ser limpa não apenas com água e sabão, mas com intenção. Os objetos precisam ser tratados com respeito. A mesa, onde todos se alimentam, precisa de silêncio quando necessário, de palavras abençoadas, de risos sinceros. O quarto, onde os sonhos se formam, precisa de descanso verdadeiro. A sala onde os corpos se encontram precisa de presença. Cada canto do lar tem seu campo espiritual. Cada espaço vibra conforme os gestos que ali acontecem. A vovó Maria Conga orienta a manter pequenos rituais de manutenção energética, não por obrigação, mas como demonstração de compromisso com o que foi despertado. Uma vela branca acesa toda segunda-feira com uma oração simples de gratidão. Um banho de arruda a cada início de mês para limpar o que o corpo não consegue soltar. Uma prece feita em voz alta, pedindo proteção para todos da casa antes de dormir. Um copo de água sobre o altar com a intenção de receber intuições durante a noite. Essas ações não precisam ser complexas. Precisam ser sentidas e, sobretudo, constantes. Porque a constância é a linguagem que os espíritos respeitam. Eles entendem quando há verdade e permanecem quando há compromisso. O lar que demonstra que deseja permanecer na luz se torna morada para a espiritualidade maior. E quando isso acontece, a casa se transforma em fonte de cura, não apenas para quem vive ali, mas para todos que cruzam aquele espaço. A vovó também nos ensina que perpetuar a luz é lembrar. Lembrar dos ensinamentos, das transformações, das palavras que foram ditas durante os momentos de dor. Porque esquecer é o caminho mais curto de volta à repetição. E a repetição, se não for consciente, retoma os padrões antigos com ainda mais força. Por isso, a espiritualidade não se vive só no momento do ritual. Ela precisa atravessar os dias comuns, os conflitos pequenos, os momentos banais. Ela sempre diz: é fácil manter a paz num dia de vela acesa. Difícil é segurá-la quando a lâmpada queima e ninguém quer conversar. É nesse ponto que sua evolução espiritual se prova, porque é ali que a luz precisa ser acesa por dentro. Com palavra certa, com postura madura, com o silêncio que escuta, com o olhar que acolhe. Manter a luz da vovó viva também significa ensinar. Mostrar para os mais novos que existe um caminho diferente. Dar exemplo. Ser referência de equilíbrio, mesmo que você ainda esteja aprendendo. Ser firme sem ser duro. Ser afetuoso sem ser permissivo. Ser espiritual sem ser ausente da realidade. Porque espiritualidade, para a Umbanda, é ação consciente no mundo. A paz que vovó Maria Conga trouxe à sua casa é um presente, mas também é uma responsabilidade. Cuidar dessa luz é cuidar de todos que você ama. É proteger não só o presente, mas o futuro emocional da sua família. E quando você escolhe seguir nesse caminho, não está sozinho. A falange das pretas velhas, os guardiões de sua linhagem, os ancestrais que caminham ao seu lado, todos se aproximam. Porque quem respeita o sagrado se torna parte dele. Na conclusão, vamos revisar os passos dessa jornada. Selar esse ciclo com uma oração de entrega e preparar o coração para aquilo que virá a seguir. O encerramento é um recomeço. Você percorreu um caminho profundo, passou pelas dores escondidas entre as paredes da casa,
Tocou feridas que atravessaram gerações. Ouviu verdades que a alma já conhecia, mas o coração resistia a aceitar. Vovó Maria Conga te acompanhou com paciência e firmeza. Não para te mostrar um destino pronto, mas para te lembrar que a paz não é ponto de chegada. É escolha contínua, ação diária, presença viva. Desde o primeiro passo, quando você reconheceu a dor oculta do seu lar, até o ritual de união e a percepção dos sinais espirituais, um novo campo vibracional foi sendo criado. Não importa se alguns membros da sua casa ainda resistem. O que importa é que agora você sabe. Sabe o caminho, sabe o chamado, sabe que a cura é possível mesmo quando a mudança ainda parece sutil. Você aprendeu que a paz não se sustenta apenas na fé, mas na vigilância emocional. Que a presença espiritual de Vovó Maria Conga é real, quando você escolhe respeitar, honrar e praticar aquilo que ela revelou. E, acima de tudo, que não precisa estar tudo perfeito para a luz permanecer. O que mantém a vela acesa não é o vento que não sopra, mas a mão que protege a chama. Viver com essa consciência transforma sua relação com a casa, com as pessoas e com você mesmo. O lar deixa de ser um espaço de sobrevivência emocional e se torna um território de reconexão com o sagrado. Onde há silêncio, nasce escuta. Onde há dor, nasce compaixão. Onde há coragem de mudar, nasce a presença da espiritualidade verdadeira. Agora pergunto a você, qual parte dessa jornada mais tocou seu coração? Em que momento você sentiu que a vovó falava diretamente com sua história? Compartilhe sua vivência nos comentários. Às vezes, o que você viveu pode ser a chave da cura de alguém que está em silêncio do outro lado da tela. Se sentir que este vídeo foi um chamado para você, se inscreva no canal. A Falange das Pretas Velhas ainda tem muito a revelar. No próximo encontro, vamos mergulhar nos 3 sinais sutis que indicam que uma entidade de luz está te protegendo mesmo quando você não percebe. E você precisa conhecê-los para não ignorar a presença que pode estar salvando sua vida todos os dias. Que Vovó Maria Conga continue soprando sabedoria nos seus pensamentos, amolecendo seus sentimentos e sustentando a paz espiritual dentro da sua casa. Axé.